Carioca, compositor, cantor, diretor musical e professor. É um dos fundadores e é integrante do grupo vocal Boca Livre. É também um dos mais atuantes criadores de trilha sonora do cinema brasileiro. Só no currículo são mais de 30 filmes e diversos prêmios nacionais e internacionais. A nossa entrevista de hoje é com Davi Tigel. Davi, qual foi o momento da sua vida que você decidiu seguir profissionalmente na música? Na verdade, essas coisas não são decisões, né, próprias. Aquela vida leva eu, é verdade. Então, eu sempre quis fazer música, porque eu sempre gostei de música. E realmente, por exemplo, minha mãe era pianista, então eu, desde neném, pequenininho, eu escutava música clássica com duos, trios. Depois eu fui cantando, estudei numa escola judaica alguns anos da minha vida e cantei todas aquelas músicas, muito mais do que a religião, do que a religiosidade, tinha a questão cultural. E, enfim, aí a coisa foi desenvolvendo para o colégio de aplicação, onde eu conheci os meus amigos Ricardo Vilas, Maurício Maestro, Zé Rodrigues e tal. E um belo dia a gente foi convidado pelo Edu Lobo a cantar no festival de 67, aquele famoso festival da TV Record. Mas você já estava no Momento 4? Tinha o Momento 4, mas era um começo, entendeu o que eu estou dizendo? Então, essa questão da profissionalização, como eu estou dizendo, ela vem do que você admite ser levado por essas situações, que eu podia ter dito, porque eu fiz economia, por exemplo, eu achei que eu também tinha jeito, não tem o menor jeito, mas eu achei que tinha. Então, eu poderia ter dito, não quero, eu vou ser economista, ou, entendeu o que eu estou dizendo? Ou vou ser outra. Então, na verdade, a questão da profissionalização ela vem se você se deixa levar por uma determinada intuição, digamos assim, entendeu? E em algum momento aquilo vira um ganha-pão, ou vira, entendeu? Uma forma de você querer, né, seguir com esse projeto. A participação no festival foi um ponto de mudança para o grupo, a participação com o ponteio do Edu Lobo? Na verdade foi, porque significou não só esse contato, né, com um grande público, num dos maiores festivais da música brasileira de todos os tempos, como também significou, digamos, uma carreira de viagens, né, shows com o Edu, né, depois também shows nossos e gravação de um LP naquela época e tal. Mas logo depois o grupo se dissolveu, o grupo acabou, aquelas questões das manifestações políticas durante a repressão, né, a ditadura militar, enfim, foi muito difícil continuar com aquele período, foi um período bastante conturbado, né? Então o grupo acabou, mas depois eu acabei me reorganizando, com o Maurício fazendo Boca Livre, mas isso já é outra pergunta. Pois é, como é que surgiu o Boca Livre? Então, Boca Livre surgiu porque exatamente nessa questão de profissionalização eu aceitei fazer tudo. Isso quer dizer que eu, durante um certo momento, aceitei, por exemplo, produzir shows no Morro da Urca. O Morro da Urca era um morro. E me convidaram para uma amiga minha, para dar um pulo lá em cima e ver o que se podia fazer alguma coisa com aquilo. Eu falei assim, vamos fazer uma casa de música. Isso, eu aposto com vocês que os cariocas vão subir o Morro da Urca para ver show e não só para levar os seus parentes, para ver o Rio de Janeiro. Eles apostaram comigo, a companhia Caminhos Aéreos Pão de Açúcar, e eu ganhei. Então, durante 3 anos, nós botamos 2.000 pessoas por fim de semana, e fizemos uma série chamada Quem Sabe Sobe, na Concha Verde, que depois virou Noites Cariocas, e hoje em dia está aí. Mas E por que eu estou ligando isso? Porque eu obrigava a cada show de alguma estrela importante, nacional ou internacional, a ter uma abertura de um grupo brasileiro desconhecido. E nessa aí, eu conheci o Cláudio Nucci, que era do grupo Semente, e o Zé Renato, do grupo Cantares. E eu e o Maurício olhamos um para o outro, que a gente estava sempre junto, porque o Maurício também participou como grupo, cantando lá nos shows da Concha Verde. Falei assim, vamos fazer um grupo, vamos sequestrar os dois. A gente fez aquelas propostas indecentes por baixo do pano e começamos a ensaiar. Primeiro por divertimento, aliás, é sempre por divertimento, mas a coisa também se profissionalizou muito rapidamente, porque o próprio Edu Lobo, de novo, né, viu o grupo e enfim, gostou demais e tal, e convidou a gente para gravar o disco dele, Camaleão. E logo depois nos convidou para fazer um projeto Pixinguinha, correndo o Brasil inteiro,
E o Boca Livre, então, fez essa participação. Nós tínhamos 4 músicas ensaiadas e bisávamos todas as 4, porque não tinha outra. Então foi um sucesso imediato e o Maurício deu o nome de Boca Livre, porque de tanto que a gente cantava, improvisava, ele falou, pô, isso é Boca Livre. Eu falei, claro, não podia ser outro nome. Então o Boca começou dessa forma, né, e está aí há 33 anos. Por que você se afastou do grupo quando estava no auge, fazendo vários shows nacionais e internacionais? Não, eu fiquei um tempo, na verdade, fora do grupo, né? Eu fiquei uns 8 anos fora do grupo. Quase 10 anos, né? Porque o cinema me chamou. Quer dizer, o cinema, eu dou aulas também, me considero um bom professor, quer dizer, professor no sentido de gostar de dar aulas e gostar que os alunos me superem, o que eu acho que é um requisito básico. Entrei também um pouco em publicidade, quer dizer, trabalhei muito com audiovisual, quer dizer, a imagem, me interessa muito a imagem. Trabalhei em teatro vários anos, com vários grupos pelo Brasil inteiro, grupos importantes, diretores importantes, então eu achei que o Boca Livre era demais naquele momento em que eu já tinha esgotado, digamos, um pedaço da minha carreira ali. Eu gosto sempre de ficar procurando coisas novas, mesmo que o Boca Livre estivesse no auge. E entrou o Fernando Gama no meu lugar, que é um super músico. Mas aí, enfim, há uns 6, 7 anos atrás, o grupo me chamou de novo, chamou o Zé disse que só vinha se eu viesse também. Aí eu, de novo, abri um espaço para o Boca Livre fazer parte da minha vida. E a sua primeira experiência foi com teatro ou com cinema? A primeira experiência foi com teatro. Como é que foi essa primeira criação junto com a imagem? Em teatro, você está dizendo? Bom, eu trabalhei com vários grupos, com a Maria Clara Machado, com o Sérgio Brito, com o Ilo Krugli, no grupo Vento Forte, e todas elas vieram meio junto. Tem uma coisa engraçada, que a minha mãe, pianista, num certo momento lá, eu tinha, sei lá, 8 anos de idade, ela tocou piano numa peça chamada Cavalinho Azul, da Maria Clara Machado, e ela me levava para trás das cortinas, né, para ver como era o teatro por dentro. E eu fiquei absolutamente encantado e falei, eu quero fazer isso na minha vida, né? Isso é uma das coisas que eu quero fazer, música e cena, música e figurino, música, enfim, atores e texto e imagem, né, de uma forma geral. Então aquilo ficou muito marcado, né? No momento em que eu pude exatamente parar o Momento 4, naqueles final dos anos 60, começo dos anos 70, eu fui exatamente procurar outras situações em que eu pudesse estudar mais a música com relação às outras artes. Então eu comecei a fazer experiências, aí montei várias peças do teatro do Sérgio Brito, né? Do Teatro dos Quatro, fiz 4 peças importantíssimas lá com eles, também ganhei vários prêmios. E aí foi Maria Clara Machado e, por último, o Vento Forte. Eu fiquei quase que morando com eles em São Paulo, fizemos um grupo muito importante, me ensinou muita coisa na minha vida, que eu uso até hoje. E o cinema veio como consequência disso, quer dizer, eu comecei a procurar espaço, lugar, mandar fita, cassete, naquela época, todo mundo, olha, eu posso fazer, eu quero fazer, não é? E qual foi seu primeiro filme? O meu primeiro filme foi O Espelho de Carne, do Antônio Carlos Fontoura, de quem eu sou muito amigo até hoje, e logo depois veio O Homem da Capa Preta, com Sérgio Rezende, e eu ganhei logo um Kikito, eu estava comentando aqui, um Kikito preto de madeira, depois mudou, porque acho que eu considero o Kikito uma arma para você se defender de assalto, né? Então o Kikito de metal é uma arma muito mais poderosa. Mas eu ganhei esse Kikito e tal, e aí realmente foi uma abertura de mercado. Eu disse, bom, tem um compositor novo aí na história. E era uma época também que o cinema ainda está, mas estava com muita dificuldade de ter orçamento específico para música, era difícil gravar com muitos músicos, você tinha que botar teclados né, e os cinemas também não estavam muito aparelhados para reproduzir uma boa música. Quer dizer, a música não fazia muito parte, digamos assim, do som do cinema de uma forma mais global, mais geral. Era tudo deficiente, né? E a gente tem uma coisa no Brasil muito engraçada, que a gente se acostumou a ver filme lendo a legenda. Então a gente nunca se preocupou muito com o som de cinema. Né? Você vê um filme italiano, um filme americano, hollywoodiano, você vai ler a legenda. Então, quando você foi obrigado a escutar o que os atores estão falando, os personagens, aí você começou a dizer, pô, o som está horrível. E está mesmo. Tanto na parte da feitura, quer dizer, na tecnologia de você imprimir isso na película, quanto da reprodução no cinema, nos cinemas propriamente ditos. Então,
Aí aconteceram várias revoluções em várias épocas, chegar hoje você tem uma qualidade muito melhor. Mas enfim, mas a mim me importava, não é, essa questão de trabalhar a imagem e sobretudo de entender, que é uma coisa que eu ensino até hoje, não é, e pratico também, né, como você não vai ao cinema para ouvir um CD que você fez, quer dizer, porque a qualquer momento um cachorro vai latir e esse cachorro é muito mais importante do que a música que você fez para um casal que esteja se separando, né, e tem um cachorro vira-lata lá fora e aquilo pode ser considerado um prenúncio dramatúrgico, né, de que a situação do casal não vai bem, por exemplo. Né, então o diretor vai escolher o cachorro. Então o músico precisa entender. Se o músico não entender isso, que ele trabalha na trilha sonora, diálogos, ruídos e música, e não só música, ele não vai conseguir fazer um bom trabalho. E esse negócio, como eu fui formado com essa coisa da minha mãe e de várias outras questões que também tem relação com teatro, com movimento, com figurino, quer dizer, a música ocupando um dos espaços, né, da questão geral do audiovisual, no caso, se você não entender isso, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. E como eu entendi isso desde cedo, eu acho que os diretores apostaram no meu trabalho. Mas quando você fala na composição da trilha sonora, de música, logo vem à nossa cabeça som. Mas a música não é só som, música também é pausa. Como você trabalha isso, como você trabalha essa composição no cinema? Eu trabalho de uma forma muito consciente, né? Porque um dos caras que eu mais gosto, que é o Gustavo Santaolalla, que ganhou Oscars com o Babel, com o Brokeback Mountain, eu tive uma grande conversa com ele, eu sempre procuro entrevistar compositores e estar com eles também para poder participar né? O Michel Legrand e outros caras importantes, o Gabriel Yared, enfim, caras que eu gosto muito, e a gente estava sempre conversando, e o Gustavo tem uma coisa bacana, que ele fala o seguinte, que o silêncio no cinema, no som do cinema, ele não é deprimido, não é depressivo, ele é uma antecipação do próximo som. Então é uma raciocínio muito interessante, porque ele é ativo, ele não é reativo. Então, quer dizer, quando você para, quando você tem uma pausa, é a espera do próximo som. Né? Então, trabalhando dessa forma, você procura motivar o público, né? Que nem um roteiro, né? Um bom roteiro é você sonegar informações e ir dando ela aos poucos para o público fazer, digamos, na sua cabeça, o conteúdo geral da dramaturgia. Com som pode ser a mesma coisa, você vai sonegando de vez em quando algumas informações para acrescentar em suspense, ou seja, em expectativa do que vai acontecer. Então essa é uma das coisas que eu aprendi, que eu procuro trabalhar com muita parcimônia, né? Por exemplo, você não precisa entrar com toda uma orquestra, você pode entrar, por exemplo, com uma flauta que pode completar com outras sonoridades, com diálogos e alguns ruídos, uma orquestra completa, não formada só de música, né? Esse é o segredo, né? Essa orquestra completa é formada de diálogos, ruídos e música. E como é que você trabalha junto com o diretor? Porque os diretores, geralmente, eles têm mais experiência e participação, por exemplo, no roteiro, na parte escrita, do que na parte musical, vamos dizer assim. Como é esse diálogo? Bom, eu tenho uma parte do meu curso lá de música para cinema chamado O Affair, diretor-compositor. Eu acho que é uma relação de amor e ódio. Porque, na verdade, se você consegue atingir aquilo que ele precisa, ele vai chorar na tua frente. Senão ele vai te odiar durante algum tempo até você fazer uma nova música para que esteja de acordo com a narrativa. Na verdade, ele está sempre... Ele pode não saber muito bem o que ele quer, mas ele definitivamente sabe o que ele não quer. Então, o diretor é, ao mesmo tempo, um ilimitador, mas, ao mesmo tempo, é também um incentivador, né? E há relações muito engraçadas com os diretores. Eu fiquei amigo de praticamente todos eles. Tem o diretor torturador. O Sérgio Rezende é um diretor torturador. Né? A gente fazendo um filme Quase Nada, ele me ligava de madrugada e eu não estava conseguindo descobrir a música, ele falava quase nada, me acordava. E ele ia dormir, feliz da vida, e eu acordava e ficava sofrendo, pensando o que quer dizer quase nada numa tradução musical. Então, é bacana isso, porque o Sérgio é um cara interessadíssimo, não é, na música dos seus trabalhos, não é? E na sonoridade também. Então, ele quer que o compositor vá mais longe do que simplesmente duplicar, digamos assim, o que a cena está mostrando. Ele vai, né, ele quer saber o que psicologicamente poderia ser uma narrativa musical do personagem. Então, isso às vezes é contrário às imagens. Eu digo, é contrário só, uma imagem de guerra não precisa ser uma música de guerra.
O personagem pode estar pensando que pena que os homens tenham que se matar. Então a música vai ser lenta. Num filme rápido de guerra, a música vai ser super lenta, porque na verdade ela não está se relacionando com as imagens externas, ela está se relacionando com uma crítica que o personagem, ou sofrimento que o personagem pode estar tendo com relação à guerra. Então ele não tem que sincronizar, ele não tem que ter um andamento rápido, ele não tem que sincronizar espadas, cavalos caindo, ou gente caindo de viaduto. Ela não tem que ser um som a mais, ela é um som mais audível porque ela é uma crítica ao que está acontecendo. Isso dá uma terceira dimensão ao cinema através da música, né? Então esse tipo de ensinamento, e que em muitos casos pode ser desenvolvido também pelo diretor, é muito interessante. E quem define, por exemplo, se o filme terá uma música, se terão várias músicas, se cada personagem vai ter uma música específica? Como é essa definição? Bom, essa é exatamente uma das grandes colaborações entre o músico, né, o compositor e o diretor, porque o diretor, em princípio, ele te mostra o filme até um pouco maior, para você ter mais possibilidades da música ajudar a cortar, digamos assim, o resto do filme, a montar. Mas, na verdade, ele te mostra o filme e te mostra, digamos, o que a gente chama de cue sheet, né? A folha de cortes musicais, a folha de entradas. Então, você pode ter 50 entradas num longa-metragem, não é? Então, por exemplo, 50, 60, 45, que são os lugares onde ele acha que a música pode ajudar o filme. Mas é claro que parte dessa música pode ser também um registro de um fonograma da Elis Regina cantando Tom Jobim com Vinícius de Moraes num momento histórico, digamos assim, do filme. Ou seja, não é só a música composta originalmente, é toda a música do filme, incluindo, né, compositores ou rearranjos de músicas conhecidas e a sua tradução também, a sua música original. Mas geralmente é o diretor que define, e ao músico cabe exatamente explicitar para o diretor o que vai acontecer dentro de cada pedaço musical. Ele, digamos, decide, o diretor, quantos e aonde ele gostaria de ter música, e às vezes o compositor ajuda o diretor dizendo que tipo de música, né, e que pedaços que vão definir o quê. Se a música é de personagem, se a música é de situação, de ação, enfim, é um diálogo constante. Em que fase do filme você geralmente entra? No roteiro, ou você assiste as gravações, ou só na montagem? 90% dos casos o músico é chamado no final, quando a imagem está sendo montada. A não ser que exista uma música que a gente chama de diegética, que fala da diegese, ou seja, do conteúdo da imagem. Então uma música diegética é uma música que se canta, que o cara escuta um rádio e canta junto com o rádio, que tem um coral, que tem alguma coisa que esteja acontecendo em cena ao ser filmado. Então essa é uma música que não é incidental, que é colocada depois da filmagem, que só o público escuta, não é? Mas é uma música que os personagens também escutam e tem reação, além do público escutar, né, um cara assoviando, alguém botando um disco, né, etc, etc. Então, quando acontece esse tipo de música, o diretor musical é chamado a ir ao set de filmagem para ajudar a dirigir, se algum personagem vai cantar, se o labial está bacana, se ele vai dublar, etc, etc. Senão, o compositor é chamado quando está tudo filmado, está tudo sendo montado. Então ele vai ao final. Ele assiste o primeiro corte. E aí ele assiste o primeiro corte, e aí as cenas vão ficando segundadas, e, quer dizer, com começo, meio e fim, e aí ele vai compor uma música daquele tamanho, daquele pedaço, né? Ou uma canção que seja também para aquele tamanho, com um significado de dramaturgia que atenda aqueles personagens e aquelas situações. Como o gênero do filme influencia na música? Por exemplo, um filme de comédia tem uma música específica para comédia? Como não cair no clichê? Pois é, o nosso trabalho todo, na verdade, eu acho que para um cinema considerado um cinema criativo, né, é exatamente não cair no clichê, ou pelo menos saber quando você está caindo no clichê e como você fugir dele. Então, você procurar não apequenar o uso de instrumentos, por exemplo, a harpa não tem que ser mistério sempre, flauta não tem que ser criança, sax não tem que ser sensual, entendeu? Trompas não tem que ser caça e aventura, não é? Não é só isso, quer dizer, não tem que ser somente isso. Você pode ampliar, mas é claro que você pode usar um clarinete tocando desafinado, por exemplo, se você quer dar um tom de comédia. Eu usei muito isso no Homem Nu, por exemplo, um filme que eu fiz com Carvana, que até abusa de certos clichês, por exemplo, brincadeira com certos personagens. Eu fiz meio um Robocop para um personagem que chegava ali para caçar
o cara que estava se fazendo de homem nu, um roteiro bastante inteligente. Mas, enfim, acontece de certos momentos você ter que participar da comédia ou fazer uma música acelerada, por exemplo, né? Mais do que o normal, usando um chorinho, por exemplo, né? Mas o que eu acho é que tudo isso dentro da visão de uma construção musical e não de um clichê, né? Que seria você usar, por exemplo, um pizzicato, né? Do violino, plum, 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 para imitar a chuva, né? E isso eu acho que é uma sonoplastia. Então, muitas vezes a música ela cai em sonoplastia. Eu acho que tudo bem, pode ser comédia, mas é só tratar o público como imbecil. Eu acho que nem nas comédias você precisa tratar o público como se fosse de baixo nível. E a mesma coisa acontece com as canções. As canções criativas que são colocadas, né, usadas no cinema, não precisam nem ser canções que já são muito conhecidas, então o público já vai saber que aquilo é uma canção de amor. Remete a uma época também, né? Por exemplo, mas podem ser canções compostas para o filme e cuja letra pode ser algum achado poético que não precisa duplicar o que você acabou de ver. Você, olha como eu estou apaixonada por você. Nunca vou esquecer de um filme, que eu dou uma das minhas aulas sobre isso, que é O Bicho de Sete Cabeças, um filme lindésimo, da Laís Bodansky, né? E com música do Arnaldo Antunes, tem uma cena muito interessante sobre um jovem que fuma maconha, não sei o quê, e o pai imprensa esse cara e até coloca ele num manicômio, e ele vai piorando, obviamente, vai tendo contato com pessoas que não tem nada a ver, e num certo momento que ele consegue sair dali um dia e tal, ele conhece uma menina numa festa, então tem um jantar e tal, eles começam a se olhar e se apaixonam. Então a música, em vez de falar sobre isso, como eu quero alguma coisa com você, não sei o quê, ele usa o olhar e constrói poeticamente, né, uma coisa importante, assim, o seu olhar melhora o meu. Então o público ganha não só uma canção, como ele ganha uma construção poética em que o olhar, que é filmado pela Laís, se transforma num mote poético para você seguir a cena e mostrar a atração dos dois pelo olhar, né? Ou usando o olhar. Então é de uma generosidade, eu digo, né, com o público, que ninguém está tratando ali ninguém como imbecil, quer dizer, ninguém está tratando a música como só uma consequência. A música não está sendo uma bengala para você apoiar, entendeu, a dramaturgia de ninguém. Ela está sendo considerada, e a música, no caso, e a poesia, não é? A literatura, estão sendo usadas para você criar momentos maravilhosos do cinema, como esse, né, em que todo mundo vai sair enlevado e vai sair mais cheio, digamos assim. No documentário, a criação é diferente? Por exemplo, a música precisa retratar o local, a realidade, ou tem espaço um pouco para esse fluir do artista? Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Porque eu estou sempre me batendo com isso extensamente e inclusive com aulas para documentaristas, dizendo o seguinte, quer dizer, você não tem que... A música incidental, quer dizer, a música que o público vai ouvir e que reflete a sua ideia do documentarista, quer dizer, a sua ideia do diretor ou quer dizer, do roteirista de documentário a respeito do assunto, ela não precisa duplicar o assunto. Quer dizer, então você está no Crato, a música não precisa ser uma música de pífanos, entendeu? Apesar de poder passar um grupo tocando e ali você vai filmar porque eles fazem parte do documento. Mas a música documental, quer dizer, a música do documentário, ela pode estar criticando a seca, a verba pública gasta não sei aonde, o que for, entendeu? Então ela não vai ter necessariamente, aí novamente, uma imbecilização do espectador, quer dizer, ela não tem que duplicar aquilo que você já sabe que é, não é? Então você pode, eu sugiro usar um piano, quer dizer, definitivamente, eu sugiro usar um instrumento que você não vai encontrar ali. Isso acontece... na minha vida aconteceu em vários e vários filmes de ficção e também documentários. E eu cito um recente filme da Ana Penido e do David, esqueci o nome do David agora, o sobrenome, mas enfim, também esqueci o nome do filme, caraca, então eu não vou me lembrar. Mas enfim, é um documentário exibido, passado na Maré, com o projeto do Ivaldo Bertazzo, que é um projeto maravilhoso, a respeito, né, da formação de um grupo de dança com os meninos e as meninas da Maré, que é genial.
Então a primeira coisa que eles fazem, que é absolutamente genial, é pegar um músico indiano e uma dançarina indiana, uma pessoa que dança, e ensinaram para essas crianças a usar a mão. Essas crianças só usavam isso aqui, porque até para uma coisa de sensualidade, né? Sexualidade, que é exagerada na música funk, por exemplo, e tal. E, na verdade, o pessoal da Maré passou um mês trabalhando como se a mão existe. Isso aqui existe. Então, como eles incorporaram a mão ao movimento deles, que era só um, e como isso trouxe uma outra possibilidade para todos eles de exibir e trabalhar o seu corpo e a sua expressão. E nunca me esqueço que a música desse documentário, a abertura, era Avenida Brasil, A Maré e uma música indiana. Para abrir o quê? O resultado deste filme, cuja concepção naquele momento era de um casal de indianos, não ensinando nada a ninguém, mas mostrando outra possibilidade de trabalhar, outra possibilidade de fazer uma ligação horizontal entre aquilo que eles já sabiam fazer e uma outra possibilidade do fazer. O resultado é arrasador, absolutamente sensacional. Um outro documentário maravilhoso sobre o Caetano Veloso, Coração Vagabundo. Eu esqueci o nome do diretor, e na hora que ele canta Terra, ele está numa excursão no Japão, né? Aquela música maravilhosa, né? Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais a esqueceria. Eles vão mostrar a Terra e encontram uma lanterna japonesa, que estava lá. Quer dizer, documentalmente, você está mostrando a lanterna japonesa com características de terra. Então você não mostrou nem a terra e nem você fez uma música japonesa para ilustrar a lanterna japonesa. Ou seja, esses cruzamentos que são, entendeu o que eu estou dizendo? Diegéticos, como eu tinha explicado, quer dizer, são de música que estaria acontecendo lá com o que não está acontecendo incidentalmente, quer dizer, o que você pensa sobre a música do filme ou o que pensa sobre o filme, esses cruzamentos no documentário eles são absolutamente geniais, né? E fazem novamente com que o público tenha um salto de qualidade ao poder observar uma coisa e pensar outra. E esse pensamento é o pensamento do diretor, evidentemente. Qual foi o seu trabalho mais difícil no cinema? Bom, tem trabalhos difíceis que resultam, né, em muita alegria, né? E tem trabalhos difíceis que te cansam muito e claro que eu sou uma pessoa que trabalha muito, então eu não me satisfaço com pouco, não quer dizer que eu sempre estou contente com o trabalho ou que o trabalho seja bom, mas eu sou turrão, eu acho que não tem outra maneira de trabalhar, eu sempre recomeço, até colocando aqui um assunto, uma pessoa, um amigo meu me escreveu lá de Campinas, o Thiago Gobert Espada, que ele fez durante 3 anos uma tese de mestrado sobre o meu trabalho. Fiquei muito encantado. E no final ele falou, eu agora descobri como você faz música para cinema. Eu falei assim, então me ensina, porque eu não tenho a menor ideia de como isso acontece. Porque, voltando à sua pergunta, quer dizer, eu sempre começo do zero, eu sempre me sinto uma criança total, sem saber método nem de onde começar, porque é contar uma história, né? Então, por exemplo, um filme que eu fiz com José Joffre, que é um filme super interessante, Quem Matou Pichote, que é sobre aquele menino que fez o Pichote, depois morreu porque ele não conseguia falar os textos das novelas, saiu fora do mercado e continuou a roubar rádios de carro e foi morto pela polícia. Então, é um filme cansativo porque a sua música tem que valorizar a morte desse menino. Valorizar tanto que todo mundo vai jurar que aquela cena é verdade, inclusive você. E como eu sou um cara que caio em todas, aliás, por isso é que eu acho que eu tenho condição de fazer música para cinema, porque eu sou um boboca que caio em todas as histórias. Então, aquilo foi muito cansativo. Eu tive que abandonar o filme durante 1 mês, porque eu não estava conseguindo. Até pedi para o Maurício Maestro também trabalhar comigo, fazer uma parte do filme, que eu estava assim, exausto. Então, foi há momentos muito difíceis em trabalhar para a dramaturgia, principalmente algum nível de documental ou de documentário, em que você trabalha para transformar aquilo em realidade, né? Então, todos os filmes são difíceis, mas alguns filmes são mais difíceis, no sentido de que você se diverte, mas para fazer alguma coisa que vai te pesar muito a barra, vai te pesar a vida, vai
né, vai fazer com que você tenha uma tristeza que eu acho que vale, quer dizer, é parte do trabalho, mas ela cansa, é uma coisa cansativa. Qual a importância para você de poder passar a sua experiência e lecionar? Então, essa é uma importância muito grande. Primeiro porque ninguém, eu acho que muito pouca gente no Brasil tem a mais vaga ideia da utilização, da utilidade que pode ter uma trilha musical dentro da trilha sonora e dentro de uma dramaturgia, né, visual, narrativa ou até não narrativa. Então, eu tenho feito durante já, sei lá, quase 30 anos, 20 e tantos anos, trabalhos com músicos e com não músicos, quer dizer, com pessoas que estão no cinema, estão no jornalismo, na publicidade, para alertar essas pessoas, pelo menos aquilo que eu acho, obviamente, pode não ser verdade, mas eu acho, né, sobre essas questões que a gente tem conversado, sobre a música documental, a música para documentário, não é? Como se usar a canção no cinema, não é? A questão da diferença entre as imagens e o que pode estar pensando o personagem, então, né, criando uma terceira dimensão, e uma série de questões, e que eu estou terminando uma tese exatamente de mestrado chamado, né, A Música no Espírito do Filme, e que fala sobre as interfaces musicais, ou seja, fala sobre as várias modalidades que a música tem de se interrelacionar com a imagem, principalmente a imagem narrativa, que é o que eu gosto de estudar, quer dizer, contar histórias, né? Então, através disso eu posso ajudar, eu acho que os alunos músicos e não músicos também, a compreenderem melhor esse papel da música, inclusive do ponto de vista de direito autoral, quer dizer, de estudos sobre, né, como dirigir um músico, né, um músico às vezes que não quer ser dirigido, então como fazer um músico entender que o diretor é o grande guia espiritual para ele entender a dramaturgia para a qual ele está trabalhando, não é? E coisas desse tipo que eu tenho realmente desenvolvido no Brasil, fora do Brasil também. Eu tive recentemente uma experiência maravilhosa no Senegal, em Dakar, onde eu tive que me reunir com diretores e músicos e roteiristas senegaleses, que a experiência deles era simplesmente pegar uma música, que era um fonograma todo prontinho, e colocar num filme. E daí que foi muito difícil explicar a eles que uma flautinha tirada dessa música podia se completar um diálogo e podia se completar um ruído, e ali está uma trilha pronta, porque eles não entendem que a flauta, isoladamente, seja música. Quer dizer, a música tem uma espécie de uma celebração que é conjunto. Aliás, é conjunta com a dança, conjunta com a pintura, conjunta, não é, com a indumentária, com o figurino e tudo mais. Então, é uma coisa tribal, que vem como se fossem nossos índios também, né, que integram a cultura completa e complexa, o que é muito bom, mas o cinema ele vai completar isso depois, quer dizer, depois, quando estiver pronto, você vai reviver um ritual também, uma celebração de um drama, entendeu? Ou uma tragédia, uma comédia, o que for, mas isso é montado. Então, a arte da montagem é muito complicada para o Senegal, para as pessoas que já trabalham. Vem montado, que já vem montado. Então, eu arrebanhei nos 2 primeiros dias inimigos que queriam me matar, que além disso eu tenho origem belga, imagina, judaica, e sou músico e sou fluminense, o que são 4 coisas muito complicadas, né? E os senegaleses queriam acabar comigo. Mas depois do 3º dia, a maioria deles virou amicíssima e totalmente seguidora das minhas ideias. O último foi um professor do Conservatório de Música de Dakar, que declarou que não estava entendendo nada do que eu estava dizendo, que eu não disse para ele em nenhum momento que música que eu tinha que usar para um filme triste e que música que eu tinha que usar para um filme alegre, que ele se recusava a continuar assistindo ao meu curso. Aí os amigos dele obrigaram ele a ficar até a última aula, e ele no final, eu tenho uma foto que eu escrevi na minha tese de uma monografia de especialização em música, eu botei essa foto dele me agradecendo e dizendo que ele ia usar aquilo no conservatório. Eu falei, yes! Falei, consegui ganhar um cara, pelo menos, entendeu? E esse cara acabou sendo meu amigo. Mas eu estou dizendo, essas questões são questões complicadas, porque, né, o que eu acho que eu posso contribuir como professor é nessa questão de você ajudar a compreender e numa outra questão deles poderem me ultrapassar. Quer dizer, vários músicos que eu dou aula em vários lugares,
fazem trabalhos que eu digo, pô, eu jamais poderia fazer isso. E digo isso com alegria, porque fui eu, primeiro, foi porque eu falei algumas coisas e mostrei alguns exercícios e algumas questões, é que eles puderam fazer isso. E segundo, que bom que as pessoas possam ultrapassar as outras, possam propor outras alternativas, outras saídas, que é claro que eu não podia fazer. Se eu dou, por exemplo, um determinado filme de 1 minuto e meio para uma turma de 30 alunos, eu vou ter 30 respostas diferentes para essa questão. E muitas delas serão melhores do que as que eu jamais imaginei. Então eu bato palmas, quer dizer, e é bacana porque todo mundo se sente muito agraciado. Tem que ser generoso também com isso, mas não é uma generosidade porque eu sou bom, eu não sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que reconhece o talento nas outras. Hoje você é uma referência para os seus alunos, mas quando você começou, essa profissão era quase inexistente. Quais eram as suas referências? Bom, na verdade as referências acabam sendo um pouco de livro também, né? Alguma literatura. Eu tenho muita literatura, porque eu sempre me interessei muito sobre o assunto, mas do ponto de vista de composição, tem um cara que é o Bernard Herrmann, que é o compositor do Hitchcock, do Psicose, do Um Corpo que Cai, Vértigo e outros filmes, né? Que sempre me chamou muita atenção, exatamente porque eu acho que a melhor música que se faz para cinema é aquela cuja narrativa é psicológica, ou seja, cuja narrativa ela não se prende às imagens externas. Ela é contra isso, ela tem um contraponto, ela consegue ir mais além, estabelecer uma outra dimensão. E esse cara é um cara, não é, que faz isso de uma forma muito incrível. E referências, obviamente, eu tenho, né, tem alguns caras que sempre compuseram junto, quer dizer, na mesma época do que eu e junto comigo, como, sei lá, o Wagner Tiso, John Nash também, que uma época também compôs. Tem uns caras que são importantes, né, dentro do Brasil, mas que nunca foram... Tavinho Moura também fez muita coisa bacana, mas nunca foram muito insensados, até porque isso não era muito comum, né? Tem o Remo Zay, que tem uma história maravilhosa, né? Tem o Maestro Inhata ali, quer dizer, que fizeram, né, grandes trabalhos em filmes brasileiros, fora os grandes compositores de canções, né, espetaculares que fizeram parte de filmes da Atlântida né, outros filmes que foram também e tiveram uma enorme afluência de público também e tornaram o cinema brasileiro tão interessante. A forma pela qual Glauber usava a música no cinema também é extremamente interessante, quer dizer, a questão da música como ruído, né? Quer dizer, no meio de ruídos, a música é mais um ruído, a forma como o Godard, né, o diretor, também usa no cinema. Ele corta a música no meio porque ele acha que ele não tem um respeito excessivo à música. Eu acho que, aliás, não se deve ter um respeito excessivo à música se você está trabalhando num audiovisual. O respeito excessivo é a história que você está contando. Não é? Então eu nunca fico magoado se o cara corta a música, ou se, né, eu posso argumentar algumas questões, mas eu acho que eles acabam tendo razão em relação aos diretores, principalmente, né, ao que eles querem fazer. Então essas referências são referências de todo sempre. Apenas eu não tive digamos, uma escola, né, que pudesse me ensinar muito bem o que fazer, né, com relação Foi aprendendo na prática. Foi aprendendo na prática e me juntando a pessoas que eu achei que poderiam né, me encher de musicalidade e também de dramaturgia, que são as duas pontas que eu acho fundamentais. E como você vê o mercado hoje em dia? O mercado hoje, ele continua cheio de pessoas brilhantes, quer dizer, brasileiras e não brasileiras, né? Tem muito mais gente hoje fazendo, tem uma turma boa também em São Paulo, que tem feito coisas bastante interessantes de cinema, de música, mas eu acho que estamos vivendo um problema com relação à questão do uso excessivo de canções, que é um modelo, digamos, televisivo novelesco, ou seja, são as narrativas vindas no qual digamos, o externo se apropria muito do interno e te faz, como eu te falei, a música parecer muleta para você sentir A, B ou C sentimento. E a canção já vem dizendo isso, já é comprada, não é? Então eu sinto no ar uma desvalorização, digamos, da trilha sonora, da trilha musical original, principalmente no Brasil, né? E pouca ousadia do ponto de vista sonoro, né? De criação de momentos sonoros
desrespeitando, digamos, o que há fora do mundo do cinema, em contradição ao mundo narrativo, que é o mundo do filme, que esse você pode fazer o que você quiser, que o público vai estar com você. Então eu sinto muito por isso, mas acho que nem música que você escuta no rádio, na televisão, etc. Os produtores musicais, os compositores continuam fazendo música da melhor qualidade, apenas ela não toca, e é uma pena. Se tivesse que escolher alguma música para te definir, qual seria? Eu escolheria aquela música do chuveiro, do Psicose, aquela... Mas não por ela agressiva, não, pela genialidade, né, que ela contém de apontar o culpado, que é um emparedador de pássaros, e a música é quase que um pássaro. Então ela é tão genial, ela é tão cheia de conteúdo, que eu definiria essa música com um som que me agrada muito pelo conteúdo. Muito obrigada, obrigado a Vir. você, Foi um prazer. Prazer foi meu.